Uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez, estamos aqui sempre trazendo para você o melhor da informação. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho mais, a gente vai continuar trabalhando essas questões que incomodam, não é, as TJs, e a gente vai falar agora sobre a grande tribulação já às portas. O modelo agora é tentar trazer para as pessoas essa questão durante todo o tempo. Por quê? Porque é o seguinte, gente, eu tenho conversado com muita gente por aí e acontece assim, ó, a grande maioria das pessoas que normalmente eu falo, que são TJs, elas dizem o seguinte, elas dizem que estão cansadas, não é? Porque pelo momento que a gente está vivendo, todo mundo se lembra, quando começou, né, a pandemia, hoje a gente já pode usar essa palavra com um pouco mais de tranquilidade, mas quando começou, que as TJs pararam a chamada obra de pregação, bom, isso foi, para eles, um motivo de encher o peito e dizer, o fim chegou, não é? Muitos mal informados voltaram para a organização. Voltaram com medo de que era o fim mesmo. Exatamente. Isso aí. Eu espero que você não tenha sido um destes que caiu no conto do vigário. E aí o que aconteceu? Segundo eles, muitas TJs falaram, isso foi debatido em internet, era um monte de gente falando que agora era o fim, que agora depois dessa mensagem ter parado, agora viria a mensagem de julgamento. Eles estavam esperando só ser anunciada a mensagem de julgamento. Todo mundo se lembra disso. E muita gente do mundo TJiano correu e voltou para lá e falou, meu Deus do céu, agora o Armagedon está chegando e eu preciso voltar para o mundo TJiano, preciso ser escravo novamente dos 8 velhinhos, eu preciso correr para lá. Bom, isso aconteceu. Mas, na verdade, nada aconteceu. Aconteceu que nós estamos vivendo agora uma fase que aparentemente parece que as coisas começam a voltar ao normal. Eu acho que se você acompanha aí o jornalismo, você está vendo o que está acontecendo, por exemplo, no Canadá, em outros países da Europa. Então, parece, eu não estou afirmando, mas parece que as coisas começam a dar uma equilibrada. Eu não vou dizer melhorada, mas dá uma equilibrada. Então, muitos do mundo TJiano estão acordando de novo. Ah, não veio Armagedon, não veio mensagem de julgamento. E aí o que aconteceu? Eles começaram a pesquisar a internet. Porque a internet é uma coisa que Jeová criou para a pessoa poder aprender. Então eles começaram a pesquisar a internet. E começaram a descobrir o quê? Que eles tinham caído no conto do vigário. Bom, agora precisa colocar esse pessoal de volta lá dentro. Agora é necessário fazer o quê? É necessário começar a contar uma história para esse pessoal, para que eles voltem ou para que os que voltaram não saiam. Essa é a ideia. Então vamos ver agora a história aqui que o ajudante de redação do corpo governante vai falar para a gente. Vamos lá, vamos ouvir o que vai acontecer. O mundo está horrível. O mundo está cheio de problemas. Na economia, no sistema de saúde, segurança, governos. E nós sabemos muito bem onde isso vai levar. A grande tribulação. Pessoal, vocês perceberam? Então, uma testemunha de Jeová, quando ele ouve esse discurso, acende uma lâmpada amarela na cabeça dele. O mundo está cheio de ódio, o mundo sempre esteve cheio de ódio. Os governos são corruptos, os governos são corruptos desde que o mundo é mundo, é só estudar um pouquinho. Todas as situações que ele citou aí, elas são desde que o mundo é mundo. E se você assistiu o vídeo anterior, você há de se lembrar que eu falei que os últimos dias começaram lá no Pentecostes. Principalmente depois que os últimos dias começaram, acentuou-se tudo isso que nós estamos vivendo. Ou seja,
Se você, por exemplo, estudar um pouquinho a história, você vai perceber que cada tempo da história, pessoal, é mais ou menos assim, ó. É como se o nosso tempo, Cronos, nosso tempo cronológico, o dia a dia, ele fosse construído por camadas, tá? Na história a gente olha assim. O tempo ele é construído por camadas. E essas camadas, elas vão como que se sobrepondo umas sobre as outras, umas sobre as outras. Muitas vezes essas camadas, elas podem durar décadas. Essas camadas podem durar séculos. E essas camadas, quando elas são estudadas, é necessário que você venha trazendo de lá de trás tudo aquilo que está em cima, para você poder chegar lá no final. Entendeu? Então tudo que ele está falando, em determinadas épocas, sempre aconteceram. Em determinadas épocas, sempre teve pessoas dizendo que era o fim do mundo. Em determinadas épocas, tudo que nós estamos vivendo, outras pessoas já viveram. E o Salomão diz, não tem nada de novo. Ancião, então você está dizendo para mim que não vai ter o fim? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu digo sempre é que não será do jeito deles. Não será do jeito deles, não será do jeito que esses apocalípticos ficam colocando na internet. Esse pessoal aí que muitas vezes, alguns até que se dizem cristãos, ficam alarmando, colocando vídeos com profetadas. Não vai ser nada disso daí. É tudo diferente. Por isso que eu falo, tem que estudar a Bíblia. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar ouvindo. Você já se perguntou, será que eu tenho bastante fé para enfrentar tudo que ainda vai acontecer no futuro com a alegria que vem de Jeová? Bem, nós podemos aprender muito com o exemplo de Abacuque. Ele viveu numa época igual à nossa. Jeová inspirou o profeta Abacuque a escrever o seu livro uns 20 anos antes da destruição de Jerusalém em 607. E nessa adoração matinal hoje, nós vamos destacar 3 lições que podemos aprender no livro de Abacuque. Primeiro, nunca pare de orar a Jeová. Segundo, escute o que Jeová nos diz por meio da Bíblia e da sua organização. Terceiro, espere com paciência por Jeová. Chegou onde precisava. Vamos lá então, vamos dar uma olhada agora como é a implantação da neurolinguística na cabeça do mundo tejotiano. Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre essas 3 lições. A primeira, nunca pare de orar a Jeová. Abacuque, nos capítulos 1 e 2, está tendo uma conversa com Jeová Deus. Agora, reparem no capítulo 1, versículos 1 ao 4. Abacuque clama por ajuda e pergunta a Jeová, por quê? O Senhor permite violência, maldade, opressão, injustiça. Abacuque estava preocupado. Então Jeová respondeu a Abacuque nos versículos 5 até o 11. E no versículo 5 Jeová disse algo interessante, pois dos seus dias acontecerá algo em que vocês não acreditarão, mesmo que alguém lhes conte. Pois estou trazendo os caldeus, os babilônios, ou seja, Jeová iria usar Babilônia para trazer julgamento e punição aos que faziam maldades. Jeová respondeu às orações de Abacuque. Todos nós também somos afetados pelas injustiças. Um dia desses, um irmão aqui em Betel me contou que estava assistindo o noticiário e o repórter estava explicando sobre as terríveis injustiças que estão acontecendo hoje. Esse irmão disse que começou a ficar muito estressado e que teve que desligar a televisão. E ele disse que depois disso, ele orou a Jeová. Depois da oração, ele se sentiu mais calmo
e mais confiante quanto ao futuro. A oração nos ajuda a corrigir o nosso modo de ver as coisas. Pessoal, aqui tem um ponto interessante. São pontinhos que você tem que ir pegando. Você sabe que essas histórias são todas inventadas, né? Tudo eles inventam. Quer dizer, o cara não consegue ver uma notícia na televisão que ele já começa a passar mal. Eu quero saber, e o cara mora em Betel, eu quero saber que fé que é essa, né? Que o cara tem. Bom, mas enfim, isso aí todo mundo sabe que é tudo inventado. Mas olha só que coisa interessante que você vai ver nesse vídeo e no próximo. Você vai ver neste e no próximo. Porque o negócio está se tornando tão escancarado que agora eles estão dando ênfase às TJs de maneira subliminar e às vezes de maneira direta a não assistir mais televisão. Veja, o irmão viu as injustiças que estavam acontecendo no país, então ele logo desligou a televisão e foi orar a Jeová, né? Ou seja, ele desligou a televisão e foi orar. Parece que o enfoque aqui é a oração, mas não é. O enfoque aí é ele desligou a televisão. Por quê? Se você prestar bem atenção, nos últimos anos, com o aumento do número de pessoas que têm saído da organização, a organização está chegando ao cúmulo de dizer que, inclusive, matérias jornalísticas sobre eles e a questão dos pequenos são apostasia. Então, os irmãos não devem assistir tais matérias jornalísticas na televisão. É isso que está acontecendo já, tá? Então preste atenção. Você tem que saber pegar isso aí. Por isso que eu venho aqui fazer uma análise para você. Entendeu? Nós temos que fazer algo mais. Precisamos seguir o próximo passo. E escutar tudo que Jeová tem a nos dizer. Por meio da Bíblia e da sua organização. Pessoal, olha só como o negócio é. A Bíblia não é suficiente para as testemunhas de Jeová. Não é à toa que o escritor Edson Reis, no caso eu, escreveu aqui no livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho, sobre esta afirmação que eles dizem aqui na revista Sentinela. Olha só, isso aqui é a Sentinela de 1982, 1/8. Veja, não importa onde vivamos na terra, a palavra de Deus continua a servir de luz para a nossa senda e de lâmpada para o nosso caminho, no que se refere à nossa conduta e às nossas crenças. Mas Jeová Deus proveu também a sua organização visível, seu escravo fiel e discreto, composto dos ungidos com o Espírito, para ajudar os cristãos em todas as nações a entender e aplicar corretamente a Bíblia em sua vida. A menos que estejamos em contato com este canal, no caso, os 8 velhinhos, também chamada de organização, usado por Deus, não avançaremos na estrada da vida, não importa o quanto leiamos a Bíblia. Essa declaração está na Sentinela. A Bíblia não tem poder para as testemunhas de Jeová. O poder da Bíblia, ele é relativo ao que a organização ensina. Então isso aqui é muito importante você saber. Então é por isso que ele diz que nós temos que escutar a Jeová através da Bíblia e da sua organização. Você já pensou como foi a vida de todos os cristãos até 1870, que não tinha a organização, eles só tinham a Bíblia? Como que eles escutavam a Deus? Eles deviam ficar todo mundo perdido, né? E agora? A gente leu, mas a gente não sabe nada. Quer dizer, as universidades que se formaram de teologia, né, os mosteiros na Idade Média, o ressurgimento das línguas mortas para a interpretação da Bíblia. Quer dizer, nada disso daí teve orientação de Deus, porque não tinha organização. Mas vamos ver como é que se escuta Jeová. Vamos lá. Nós podemos seguir o exemplo de Abacuque no capítulo 2. Aqui Abacuque, ele nos ajuda a ver quais foram os passos que ele mesmo seguiu. Primeiro, em Abacuque 2:1, ele diz: ficarei de pé no meu posto de vigilância e tomarei posição no alto da muralha. E continua: ficarei vigiando para ver o que ele falará por meio de mim e o que responderei quando eu for repreendido.
Conseguiu perceber as duas coisas que ele fez? Ele ficou de pé. E depois, ele ficou vigiando. Deve ser por isso que os TJs precisam vigiar a vida uns dos outros. Deve ser por isso. Porque eles entram no status dos outros. Eles ficam vigiando o tempo inteiro. Deve ser por isso que eles estão falando. Mas vamos ver se foi. Eu acho que não. Acho que ele não vai chegar nesse ponto, não. Abacuque explicou que ficar de pé nesse caso era estar no alto da muralha. Naquela época, uma muralha era um muro ao redor de uma cidade. Provavelmente um muro enorme, bem forte. Em outras palavras, ele queria dizer que estaria em segurança. Primeiro passo. Agora, o segundo passo. Ele ficou vigiando para ver, ouvindo o que Jeová ia falar. Bem, ouvir envolve duas coisas diferentes. Primeiro, claro, é ouvir. Entender o que se diz. Pessoal, essa história que ele está falando aí com o Abacuque que ficou de pé em cima da muralha para estar em segurança, isso aí é um erro crasso de interpretação. Em cima da muralha ninguém estava em segurança. Tinham as torres de vigia nas esquinas das muralhas. As muralhas realmente eram espessas. Mas quando uma nação inimiga vinha trazer um ataque, o primeiro que morria era o cara que estava em cima da muralha. Ué, porque ele já ia tomando logo flechada. Você entendeu? Então não é bem assim não. Isso aí é papo furado dele para tentar fazer jogar uma neurolinguística na sua cabeça daqui a pouco. Então vamos continuar. Isso é só um adendo. E depois entrar em ação, fazer algo. Então aqui Jeová estava falando com Abacuque, e no versículo 2 Jeová respondeu a ele, e Jeová disse, escreva a visão e registre-a de modo claro em tábuas, para que aquele que a ler em voz alta possa fazê-lo com facilidade. Ó, Jeová mandou Abacuque colocar um outdoor lá. É por isso que a gente coloca outdoor, pessoal. Para qualquer pessoa poder ler com facilidade também a nossa mensagem. Tá aí, o Abacuque tinha que fazer um outdoor. Então, nosso outdoor também vale a pena. Aliás, você que tem colaborado com o nosso outdoor, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Vamos ver para onde ele vai. É interessante ver que Jeová pediu que Abacuque registrasse a resposta dele, e Jeová deixou claro que ele queria que alguém lesse essa resposta em voz alta, para divulgar essa mensagem a outros. E nós podemos seguir esse exemplo de Abacuque. Em primeiro lugar, esteja debaixo da proteção de Jeová. Fique de pé na muralha, protegido pela mão de Deus. Não saia desse lugar seguro. E em segundo lugar, olha a mensagem subliminar. A muralha, aí no caso, e o lugar seguro, onde que é? Dentro do jaulão do reino. Essa é a muralha. Dá uma olhada que a cada tempo eles estão melhorando as mensagens subliminares. Presta atenção. Vamos de novo aqui ouvir o que ele falou. Ó. Pra você não dizer que eu estou inventando. Olha aí, preste atenção nisso aqui. Ó. Para divulgar essa mensagem a outros. E nós podemos seguir esse exemplo de Abacuque. Em primeiro lugar, esteja debaixo da proteção de Jeová. Fique de pé na muralha, protegido pela mão de Deus. Não saia desse lugar seguro. E em segundo lugar, saiba ouvir, esteja pronto para obedecer qualquer coisa que Jeová nos diga. E ficar na muralha, nesse lugar seguro, envolve se concentrar no nosso trabalho. Temos que pregar, ensinar e fazer o nosso melhor na congregação. Vocês perceberam, pessoal? Dá uma olhada que o discurso de obediência cega continua. A muralha, segundo eles, para a pessoa ser salva, é a organização. Vamos lá de novo, para ninguém dizer que eu estou inventando. Tem que ouvir essa fala de novo, porque essa daqui é importante. Para ninguém dizer que eu estou inventando moda. Presta atenção, primeiro, como são exclusivistas, só eles vão ser salvos.
Segundo lugar, colocam a organização à frente de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a salvação depende única e exclusivamente do Senhor Jesus. E colocam a salvação ainda pelas obras, que você tem que estar lá dentro fazendo obra para ser salvo. Presta atenção. Para divulgar essa mensagem a outros. E nós podemos seguir esse exemplo de Abacuque. Em primeiro lugar, esteja debaixo da proteção de Jeová. Fique de pé na muralha, protegido pela mão de Deus. Não saia desse lugar seguro. E em segundo lugar, saiba ouvir, esteja pronto para obedecer qualquer coisa que Jeová nos diga. E ficar na muralha, nesse lugar seguro, envolve se concentrar no nosso trabalho. Temos que pregar, ensinar e fazer o nosso melhor na congregação. E nós escutamos por dar atenção ao que a organização diz, estando alerta a qualquer orientação que recebemos da organização de Jeová. Perceberam, pessoal? Nota, é isso que eu quero que vocês vejam. Ele pega um texto bíblico do Abacuque, que não tem nada a ver. Aliás, eu vou ver se eu prego sobre Abacuque aí, qualquer dia desses aí, pela Bíblia. Ele pega um texto bíblico do Abacuque que não tem nada a ver. Aí ele traz para os nossos dias, colocando a organização no papel de muralha, e você estar de pé significa que você vai obedecer àquilo que a organização diz e vai continuar trabalhando como um escravo organizacional. Vejam como as mensagens subliminares vão aumentando a cada dia. E aí você viu também que ele disse que não importa, às vezes a gente não entende mesmo, mas tem que obedecer. Estando dentro da muralha, tem que obedecer. Eu acho que ele colocou certo. É uma muralha mesmo, porque é uma prisão, né? A torre que vigia é uma prisão. É uma prisão com as suas muralhas. E é difícil da pessoa sair dessas muralhas. Não podemos prever o que vai acontecer no futuro. Por exemplo, essa pandemia. Quem estava esperando isso? Mesmo assim, é lindo de ver como a organização de Jeová está nos orientando durante esse tempo tão difícil. Puxa vida, se não fosse a organização das Testemunhas de Jeová orientar, pessoal, olha, eu acho que nós não teremos mais uma pessoa no mundo. O mais interessante é que, conforme nós vamos ver no próximo vídeo, já morreram 26.800 e poucas Testemunhas de Jeová, com toda a orientação da organização. Notem que eles falam como se a organização tivesse criado as normas sanitárias para lidar com a pandemia, né? Dá uma olhada como o cara é tapado. Porque, por exemplo, onde que a organização ia saber das normas se o corpo governante, lá todo mundo, ninguém estudou? Lá os caras fizeram o primário. Eles não sabem lidar com nada. Eles não sabem escrever, sentinelas, não sabem fazer nada. Isso é tudo quem faz são os outros. Corpo governante são meros fantoches decorativos, que é o que os TJs seguem. Agora, como que eles iam saber? Quer dizer, precisou cientistas, infectologistas, comissões e comissões da ONU, lá do mundo de Satanás, segundo eles, desenvolver os procedimentos de vigilância sanitária. Aí eles desenvolveram os procedimentos de vigilância sanitária, e aí esse homem vem dizer que nós temos que ser gratos à organização que nos deu tudo isso. Vamos dar uma olhadinha aí, para você ver como a cabeça de um sectário dá glória a Deus de você ter se libertado. Vamos lá. Mesmo assim, é lindo de ver como a organização de Jeová está nos orientando durante esse tempo tão difícil. E finalmente, o terceiro passo: espere com paciência por Jeová. A verdade é que as coisas vão ficar piores. E provavelmente a nossa reação vai ser igual a de Abacuque, onde ele começou a pensar em tudo o que ia acontecer. Vamos ver o que ele disse em Abacuque 3,16. Ele disse: eu ouvi e estremeci no íntimo. Meus lábios tremeram diante do som, minhas pernas vacilaram. Agora veja o que Abacuque disse no final do 16. Mas espero tranquilamente o dia da aflição. Essa reação não era falta de fé. Esperar pacientemente exige uma forte fé. Abacuque não era bobo.
Ele sabia o que ia vir, e ele falou sobre isso no 17. Mesmo que a figueira não floresça e não haja fruto nas videiras, que a safra da oliveira seja um fracasso e os campos não produzam alimento, talvez vamos ficar sem comida, ou até sem uma casa para morar. Você que é testemunha de Jeová vai ficar desse jeito mesmo, sem comida, sem casa para morar. Mas eles lá em Betel, eles vão ter comida, eles vão ter casa para morar, eles vão ter tudo. Esse aí vai ter morrido já quando Jesus voltar. Esse aí não vai passar, não. Mas eles vão ter tudo, do bom e do melhor, enquanto eles estiverem lá. Quem vai passar necessidade são as testemunhas de Jeová que estão aqui fora, que não estudaram, que não se prepararam, que arrumaram uma mochila e deixa na porta todo mundo parecendo maluco. Esses vão passar dificuldade mesmo, entendeu? Agora eles, que dificuldade que eles vão ter? Eles estão construindo um estúdio bilionário lá, entendeu? Eles não vão passar dificuldade nenhuma. Vamos lá. Perder as coisas que estamos acostumados. Mas a pergunta é, qual vai ser a minha reação? O que será que eu vou fazer? Será que eu vou ter calma, saber esperar e ter paciência e aceitar tudo o que acontecer, mesmo que as coisas não aconteçam da maneira como eu gostaria? Qual a lição para nós? A lição está em Abacuque 2:3. Jeová tem um tempo determinado. Ele diz que a visão é para o tempo determinado. Continue na expectativa dela. Não se atrasará. Pessoal, essa fala de Jeová a Abacuque era para a destruição de Jerusalém em 586, 587. Tá? A gente pode até fazer uma aplicação à volta de Jesus, tudo, sem problema nenhum. Mas usar esse texto dessa maneira que ele está usando é no mínimo desonesto. Então o ponto não é quando o fim vai vir, ou como o fim vai vir, mas sim que nós vivemos com fé, fazendo a vontade de Jeová. Vamos perguntar de novo, será que eu tenho bastante fé para enfrentar com alegria tudo que ainda vai acontecer no futuro? Claro que eles têm alegria, porque eles estão protegidos lá dentro do Palácio de Marfim. Os TJs aqui fora, coitados, morrendo, passando dificuldade, passando fome, como qualquer mero mortal, enfrentando a pandemia. E o corpo governante faz o quê? Relatórios. Queremos relatórios dos anciãos para saber quantos morreram na pandemia. Sim. Veja a conclusão de Abacuque no capítulo 3, versículo 18. Ainda assim, eu vou exultar em Jeová, vou me alegrar no Deus da minha salvação. Para resumir, ore, escute e espere com paciência. Pronto. Então tá aí, pessoal. Conforme você pode perceber, essa é a chamada adoração matinal, também conhecida carinhosamente pelos irmãos como aberração matinal. É um discurso simplesmente todo carregado de neurolinguística, cuidadosamente escrito, porque você viu que ali estava tudo escrito, tudo bonitinho, né? Existem as comissões que redigem esses discursos para eles, eles vão lá e falam só o que está escrito e não pode falar nada diferente. Por isso que às vezes você vê que as expressões deles assim ficam meio esquisitas, porque é tipo como se eles não concordassem muito com aquilo, mas eles têm que ler. Pessoal, eu quero aproveitar, nós vamos voltar agora com a análise do boletim número 1 de 2021 do Corpo Governante. Estamos começando o mês de fevereiro a todo vapor. Quero pedir a você que ainda não está inscrito no nosso canal, você pode se inscrever. Às vezes tem algumas pessoas que dizem assim, ancião, se eu me inscrever no canal, será que alguém vai saber? Ninguém vai saber nada, tá? Ninguém vai saber nada. O que você tem que fazer é assim, por exemplo, a irmã Marzilda Brandt, tem a foto dela ali, Se você não quiser que alguém saiba que é você, é só você não colocar a sua foto, coloca outra coisa, não é? Mas não tem problema nenhum, ninguém vai ficar sabendo que é você que se inscreveu. E ainda assim, só na hora que você comentar, tá bom? Você que quer ajudar, quer depositar aí pro outdoor, ajuda a gente, tá? Então eu quero ajudar aí o ministério. Fala comigo, 19-989-905-206. Sou muito agradecido aos irmãos que apoiam.